Estudos sobre a histeria, 1893-1895. Texto. Nota do editor inglês James Strachey. A tradução inglesa inteiramente nova e completa de James e Alix Strachey inclui as contribuições de Breuer. Quanto ao resto, baseia-se na edição alemã de 1925, contendo as notas de rodapé adicionais de Freud. A omissão das contribuições de Breuer das duas coletâneas alemãs acarretou algumas modificações necessárias e notas de rodapé adicionais, onde Freud tinha feito referência na edição original às partes omitidas. Nessas edições completas, também a enumeração dos casos clínicos foi alterada, em vista da ausência do caso clínico de Ana O. Todas essas alterações foram abandonadas na presente tradução. Os extratos da comunicação preliminar e do volume principal tinham sido incluídos por Freud em suas primeiras coletâneas de extratos de seus próprios trabalhos. Título: Algumas notas históricas sobre os estudos. Conhecemos a história da redação deste livro com algum detalhe. O tratamento da senhorita Ana O. por Breuer, no qual se baseou toda a obra, ocorreu entre 1880 e 1882. Naquela ocasião, Joseph Breuer, entre parênteses 1842 até 1925, já gozava de alta reputação em Viena, tanto como médico, com grande clínica, como por realizações científicas, enquanto Sigmund Freud, entre parênteses 1856 até 1939, apenas acabara de formar-se em medicina. Os dois, contudo, já eram amigos há vários anos. O tratamento terminou no início de junho de 1882. E, em novembro, Breuer relatou a notável história a Freud, que, embora naquela época tivesse seus principais interesses concentrados na anatomia do sistema nervoso, ficou muito impressionado com ela. Tanto assim que quando, cerca de 3 anos depois, estava estudando em Paris sob a orientação de Charcot, deu-lhe conhecimento do caso. Abre aspas, mas o grande homem não mostrou nenhum interesse por meu primeiro esboço do assunto, de modo que jamais voltei ao tema e deixei que saísse de minha mente. Fecha aspas. Abre parênteses, um estudo autobiográfico, 1925, capítulo 2, fecha parênteses. Os estudos de Freud sob a orientação de Charcot tinham se concentrado em grande parte na histeria. E quando Freud voltou a Viena em 1886 e ali se fixou para estabelecer uma clínica de doenças nervosas, a histeria forneceu uma grande proporção de sua clientela. De início, ele se baseou nos métodos de tratamento, então correntemente recomendados, como a hidroterapia, a eletroterapia, massagens e a cura pelo repouso de Weir-Mitchell. Mas, quando esses métodos se revelaram insatisfatórios, seus pensamentos se voltaram para outra área, entre aspas, nessas últimas semanas. Escreveu ele seu amigo Flies em 28 de dezembro de 1887, abre aspas. Atirei-me à hipnose e logrei
toda espécie de sucessos pequeninos, mas dignos de nota, fecha aspas. Freud, 1950, carta 2. E nos deu uma descrição pormenorizada de um de seus tratamentos bem-sucedidos. Abre parênteses, 1892-3b, fecha parênteses. Mas o caso de Ana O ainda estava em sua mente e, desde o início, contava-nos ele, abre parênteses, 1925, fecha parênteses, abre aspas, valir-me da hipnose de outra maneira, independentemente da sugestão hipnótica, fecha aspas. Em outra maneira, foi o método catártico, que possui o tema do presente volume. O caso da senhora M. von N. foi o primeiro, como sabemos, por Freud, que ele tratou por método catártico. Numa nota de rodapé acrescentada ao livro em 1925, ele explica melhor essa observação e diz que esse foi o primeiro caso em que utilizou esse método extensivamente. E é verdade que nessa fase inicial ele vinha constantemente empregando a hipnose na forma convencional, para dar sugestões terapêuticas diretas. Mais ou menos na mesma época, de fato, seu interesse pela sugestão hipnótica era acentuado o bastante para levá-lo a traduzir um dos livros de Bernheim em 1888 e outro em 1892, bem como a fazer uma visita de algumas semanas às clínicas de Liebelt e Bernheim em Nancy, no verão de 1889. A intensidade com que ele estava utilizando a sugestão terapêutica, no caso da senhora M., é indicada de maneira bem nítida no seu relato cotidiano das 2 ou 3 primeiras semanas do tratamento, reproduzido por ele a partir das anotações que fiz todas as noites. Não podemos, infelizmente, ter certeza de quando ele iniciou esse caso. Foi em maio de 1888 ou 89, isto é, cerca de 4 ou cerca de 16 meses depois de ele haver pela primeira vez adotado o hipnotismo. O tratamento terminou um ano depois, no verão de 1889 ou 1890. Numa outra alternativa, há um considerável hiato antes da data do caso clínico seguinte, em ordem cronológica, embora não em ordem de apresentação. Esse foi o caso da senhorita Elizabeth von R., que teve início no outono de 1892 e que Freud descreve como sua, abre aspas, primeira análise integral de uma histeria, fecha aspas. Foi logo seguido pelo de Miss Lucy R., que começou no fim do mesmo ano. Não se atribui nenhuma data ao caso restante. O de Catarina, mas no intervalo entre 1889 e 92, Freud, por certo, teve experiência em outros casos. Em particular, houve o da senhorita Cassellier M., a quem ele, abre aspas, veio a conhecer de forma muito mais completa do que qualquer das outras mencionadas nesse estudo, fecha aspas, mas cujo caso não pode ser descrito em detalhes, em virtude
virtude de considerações pessoais. Contudo, ela é frequentemente mencionada por Freud, bem como por Breuer, no decorrer do volume. E sabemos por Freud que foi o estudo desse caso notável, feito em conjunto com Breuer, que levou diretamente à publicação de Nossa Comunicação Preliminar. O rascunho daquele memorável artigo que compõe a primeira seção do presente volume se inicia em junho de 1892. Uma carta a Flies de 28 de junho anuncia que, abre aspas, Breuer concordou em que a teoria da abreação e outros resultados sobre a histeria a que chegamos em conjunto também sejam apresentados conjuntamente numa publicação pormenorizada, fecha aspas. Abre novas aspas, uma parte dela, fecha aspas, prossegue, abre aspas, que a princípio eu queria escrever sozinho, está concluída, fecha aspas. Evidentemente, essa parte concluída do artigo faz nova referência numa carta a Breuer escrita no dia seguinte, 29 de junho de 1892. Abre aspas. A inocente satisfação que senti quando lhe entreguei aquelas poucas páginas minhas deu margem a inquietação, fecha aspas. Essa carta prossegue fornecendo um resumo muito condensado do conteúdo proposto do artigo. A seguir, temos uma nota de rodapé acrescentada por Freud, à sua tradução de um volume das Lenços do Mardi, de Charcot, que apresenta em 3 curtos parágrafos um resumo da tese da, abre aspas, comunicação preliminar, fecha aspas, e se refere a ele como estando, abre aspas, começando, fecha aspas. Além disso, 2 rascunhos bem mais elaborados chegaram até nós. O primeiro, Freud, 1940, deles, escrito com a caligrafia de Freud, embora se afirme ter sido escrito em conjunto com Breuer, está datado de, abre aspas, filial de novembro de 1892, fecha aspas. Versa sobre ataques histéricos e a maior parte de seu conteúdo foi incluída, embora com palavras diferentes, na seção 4 da Comunicação Preliminar, entre aspas. Entretanto, um importante parágrafo relacionado com o, abre aspas, princípio da constância, fecha aspas, foi inexplicavelmente omitido. E nesse volume o tema é tratado apenas por Breuer, na parte final da obra. Por fim, há um título memorando com o título, abre aspas, 3, fecha aspas, que não tem data. Examina, abre aspas, estados hipnoides, fecha aspas, e a dissociação histérica, estando estreitamente relacionado com a seção 3 do artigo publicado. Em 18 de dezembro de 1892, Freud escreveu a Flies, 1950, carta 11. Abre aspas. Apraz-me poder dizer-lhe que nossa teoria sobre a histeria, reminiscência, abreação, etc., vai aparecer no Neurologisches Centralblatt, no dia 1º de janeiro de 1893, sobre a forma de uma comunicação preliminar, pormenorizada. Custou-me longa batalha com meu colaborador. O artigo datado de dezembro de 1892 foi, na realidade, publicado em 2 números do periódico. As 2 primeiras sessões em 1º de janeiro e as 3 restantes em 15 de janeiro. O Neurologisches Centralblatt, que saía quinzenalmente, era publicado em Berlim
e a comunicação preliminar, entre aspas, foi quase imediatamente reimpressa na íntegra em Viena, nas Jernmedizinisches Blatter, em 19 e 26 de janeiro. Em 11 de janeiro, quando apenas metade do artigo fora publicada, Freud pronunciou uma conferência sobre o tema no Wiener Medizinischer Club. A transcrição taquigráfica completa da conferência, entre aspas, revista pelo conferencista, apareceu no Wiener Medizinische Presse em 22 e 29 de janeiro, abre aspas, 34,122/6 e 165/7. Fecha parênteses, a conferência abrangia aproximadamente o mesmo tema que o artigo, mas tratava o material de forma bem diferente e de maneira muito menos formal. Só gostaria de abrir um comentário para dizer que, como eu não falo alemão ou francês, algumas pronúncias podem estar equivocadas. Retornando. A publicação do artigo parece ter surtido pouco efeito visível em Viena ou na Alemanha. Na França, por outro lado, como relata Freud a Flies, numa carta de 10 de julho de 1893, carta 13, o trabalho foi favoravelmente notado por Janet, cuja resistência às ideias de Freud só surgiria mais tarde. Janet incluiu uma nota longa e altamente elogiosa sobre a comunicação preliminar, entre aspas, num artigo sobre algumas definições recentes da histeria, entre aspas, publicados nos Archives de Neurologie em junho e julho de 1893. Utilizou esse artigo como capítulo final de seu livro El Etat mental des Hysteriques, publicado em 1894. Mais inesperado, talvez, é o fato de que em abril de 1893, apenas 3 meses após a publicação da comunicação preliminar, entre aspas, um relato razoavelmente completo da mesma foi apresentado por F.W.H. Myers numa reunião geral da Society for Psycho Research em Londres, tendo sido impresso em sua ata Proceedings no mês de junho seguinte. A comunicação preliminar também foi totalmente resumida e examinada por Mitchell Clark em Brain, 1894, página 125. A reação mais surpreendente e inexplicável, porém, foi a publicação em fevereiro e março de 1893 de uma tradução completa da comunicação preliminar, entre aspas, para o espanhol, na Gazeta Médica de Granada. A tarefa seguinte dos autores foi a preparação do material dos casos clínicos e, já em 7 de fevereiro de 1894, Freud referiu-se ao livro como semi-acabado. O que resta a fazer é apenas uma pequena parte dos casos clínicos e 2 capítulos gerais. Fecha aspas. Num trecho não publicado na carta de 21 de maio, ele menciona que está justamente escrevendo o último caso clínico e, em 22 de junho, entre parênteses 1950, carta 19, apresenta uma lista do que o livro com Breuer irá conter. Abre aspas, 5 casos clínicos, um ensaio da autoria dele com o qual não tenho absolutamente nada a ver sobre as teorias da histeria, resumo e crítica, e um sobre terapia que ainda não comecei, fecha
parênteses. Perdão, fecha aspas. Depois disso, é óbvio que houve uma paralisação, pois só em 4 de março de 1895 é que ele escreve dizendo estar, abre aspas, trabalhando apressadamente no ensaio sobre a terapia da histeria, fecha aspas, concluído em 13 de março, carta não publicada. Em outra carta não publicada de 10 de abril, Freud envia a Flies a segunda metade das provas tipográficas do livro e no dia seguinte lhe diz que este sairá em 3 semanas. Os estudos sobre a histeria parecem ter sido publicados como se esperava. Em maio de 1895, embora a data exata não seja indicada. O livro foi recebido desfavoravelmente nos círculos médicos alemães. Recebeu, por exemplo, forte crítica de Adolf von Strumpel, o conhecido neurologista Deutsche Nervenhilfe, 1896, página 159. Por outro lado, um escritor não médico, Alfred von Berger, mais tarde diretor do Burgtheater de Viena, sobre ele se expressou com apreço no Neue Freie Presse, 2 de fevereiro de 1896. Na Inglaterra, o livro foi alvo de longa e favorável nota de Michael Clarke em Brain, 1896, página 401. E mais uma vez Myers mostrou considerável interesse pela obra em uma palestra de extensão, originariamente proferida em março de 1897, que acabou sendo incluída em seu Human Personality, 1903. Decorreram mais de 10 anos antes que houvesse um pedido de segunda edição do livro, e já nessa época os caminhos de seus dois autores se haviam separado. Em maio de 1906, Breuer escreveu a Freud concordando com uma reimpressão, mas houve certa discussão para determinar se seria desejável um novo prefácio em conjunto. Seguiram-se outras delongas e no final, como se verá mais adiante, foram escritos 2 prefácios separados. Estes trazem a data de julho de 1908, embora a segunda edição só fosse realmente publicada em 1909. O texto continuou inalterado nessa e nas edições posteriores do livro, mas em 1924, Freud escreveu algumas notas de rodapé adicionais para o volume de suas obras completas, que continha sua parte dos estudos, publicado em 1925, e fez 1 ou 2 pequenas modificações no texto. Título: A relação dos estudos com a psicanálise. Os estudos sobre a histeria costumam ser considerados como ponto de partida da psicanálise. Vale a pena considerar brevemente se essa afirmação é verdadeira e em que sentido. Para os objetivos dessa discussão, a questão das parcelas do trabalho atribuíveis aos 2 autores será posta de lado, para consideração posterior, e o livro será tratado como um todo. A investigação sobre a relação dos estudos com o desenvolvimento subsequente da psicanálise pode ser dividida por conveniência em 2 partes, embora tal separação seja necessariamente artificial.
Até que ponto e de que maneira os procedimentos técnicos descritos nos estudos e as descobertas clínicas a que conduziram prepararam o terreno para a prática da psicanálise? E em que medida os pontos de vista teóricos aqui propostos foram aceitos nas doutrinas posteriores de Freud? Raras vezes se aprecia suficientemente o fato de que a mais importante das realizações de Freud talvez tenha sido sua invenção do primeiro instrumento para o exame científico da mente humana. Um dos principais atrativos do presente volume é que ele nos permite rastrear os primeiros passos do desenvolvimento desse instrumento. O que ele nos relata não é simplesmente a história da superação de uma série de obstáculos, é a história da descoberta de uma série de obstáculos a serem superados. A própria paciente de Breuer, Ana O., demonstrou e superou o primeiro desses obstáculos, a amnésia, característica dos pacientes histéricos. Quando a existência dessa amnésia foi trazida à luz, seguiu-se de imediato a compreensão de que a mente manifesta do paciente não é a mente em sua totalidade, havendo por trás uma mente inconsciente. Tornou-se assim patente desde o início que o problema não era meramente a investigação dos processos mentais conscientes, para o qual bastariam os métodos corriqueiros de indagação empregados na vida cotidiana. Se havia também processos mentais inconscientes, era claramente necessário algum instrumento especial. O instrumento óbvio para esse fim era a sugestão hipnótica utilizada não para finalidades diretamente terapêuticas, mas para persuadir o paciente a produzir material proveniente da região inconsciente da mente. Com Ana O, apenas um ligeiro uso deste instrumento se afigurou necessário. Ela produzia torrentes de material vindo de seu inconsciente, e tudo o que Breuer tinha de fazer era ficar sentado e ouvi-las sem interrompê-la. Mas isso não era fácil, como parece, e o caso clínico da senhorita M revela em muitos pontos como foi difícil para Freud adaptar-se a esse novo uso da sugestão hipnótica e ouvir tudo o que a paciente tinha a dizer, sem qualquer tentativa de interferir ou de levá-la a encurtar o relato. Nem todos os pacientes histéricos, além disso, eram tão dóceis quanto Ana O. A hipótese profunda em que ela caía aparentemente por sua própria vontade não era tão prontamente alcançada com qualquer um. E aqui surgia outro obstáculo. Conta-nos Freud que ele estava longe de ser adepto do hipnotismo. Nesse livro, ele nos fornece vários relatos de como contornava essa dificuldade, de como pouco a pouco foi abandonando suas tentativas de provocar a hipnose e se contentava em levar os pacientes a um estado de concentração, com o uso ocasional da pressão na testa. Mas foi o abandono do hipnotismo que ampliou ainda mais sua compreensão dos processos mentais. Esse abandono revelou a presença de mais um obstáculo, a resistência dos pacientes ao tratamento. Sua relutância em cooperarem na própria cura. Como se deveria lidar com essa relutância? Deveria ser suprimida com gritos ou afastada pela sugestão? Ou deveria, como outros fenômenos mentais, ser simplesmente investigada? A opção de Freud por esse segundo caminho levou diretamente ao mundo desconhecido que iria passar a vida inteira explorando.